salve, salve! Cadê o Sérgio? Tudo bom, Sérgio? Opa, tudo bom? Muito obrigado aí pelo convite, um prazer aí estar falando com vocês. E é isso aí, estamos aqui vamos conversar aí, né, uma coisa muito triste, né, que aconteceu aí na madrugada dessa segunda-feira, né? É verdade. Ó, se você está chegando agora, não esquece, deixa o seu like, que a gente está aqui com ninguém menos que Sérgio Sacani, do canal Space Today. Sérgio, eu estava falando para você que é uma honra a gente ter um cientista e também um youtuber, podcaster, né? Uma pessoa que se comunica tão bem. Eu queria começar tentando entender com você por que aconteceu esse terremoto, essa tragédia, e se teria como prever ou evitar que, né, tirar as pessoas dali. Como é que aconteceu com a Terra, Sérgio? Primeiro, é um prazer, uma honra minha estar aqui conversando com vocês. Bem, a Turquia, né? O terremoto aconteceu ali na Turquia. A Turquia, ela a gente pode considerar talvez um dos países assim do mundo mais complicado do ponto de vista geológico e de terremotos, né? Tem muito terremoto ali. A Turquia, ela é cortada por o que a gente chama de muitas falhas geológicas, e essas falhas geológicas estão se movimentando. Então você tem como se tivesse um pedaço de terra escorregando com relação a outro pedaço de terra. Isso gera muitos terremotos, e quando fica muito tempo sem ter um grande terremoto, você tem uma energia que vai se acumulando ali. De repente, essa energia é liberada e você tem esse terremoto que aconteceu hoje. Na verdade, aqui o horário de Brasília foi até ontem, né? Era 10h20 da noite, hora de Brasília, quando aconteceu esse terremoto de magnitude 7,8, um terremoto muito forte, e ali tem vários agravantes, né? Além de você ter a magnitude muito alta, 7,8, o terremoto ele foi relativamente raso, 13 quilômetros de profundidade, e naquela região, para quem não sabe, se você pegar um raio de 400 quilômetros do ponto onde aconteceu o terremoto, moram 57 milhões de pessoas. Então, é uma região assim altamente povoada. E isso é que causa essa quantidade imensa de mortes que já está aí, pelos últimos números que eu vi, batendo as 2.000 pessoas, o que é muito grande. Lembrando que ali na Turquia já teve um terremoto em 1999, que foi até mais fraco que esse, mas que morreram 17 mil pessoas. Então, é uma região muito complicada, e o problema é o seguinte: quando você tem um grande terremoto igual teve esse, você tem o que a gente chama de réplicas, que vão acontecendo durante o dia. Então teve um de 7,8, já teve um de 7,5, já teve um de 7, já teve um de 6,5, ou seja, são grandes terremotos que vai acontecendo. Por que acontece isso? A Terra, a gente sabe, é um planeta vivo. Ali na região da Turquia, ali onde aconteceu o terremoto, você tem a junção, o encontro de 4 placas tectônicas. Essas placas tectônicas estão se movimentando, e quando acontece uma grande movimentação, você tem esse terremoto. Um terremoto muito forte como esse. Então, assim, realmente é algo muito triste. A Turquia é um lugar muito histórico, né? Saiu umas imagens aí de castelos com mais de 2.000 anos que foram destruídos, e fora a população, né? É muita gente que vai morrer ainda, que vai ser encontrada. As imagens aí são terríveis, né? Prédios desabando. Teve um problema muito sério de comunicação, porque, para vocês verem como é um negócio terrível, muita gente estava fazendo live debaixo dos escombros para mostrar onde que ele estava e tal, para o pessoal ir lá buscar. E isso meio que congestionou toda a rede lá da Turquia. O governo teve que pedir para o pessoal não usar a internet para poder localizar essas vítimas e tal. Então, assim, realmente é uma situação complicada, e é um país que tem muito terremoto, muito mesmo. Agora, uma pergunta que todo mundo está fazendo é justamente essa: tem como prever um terremoto? Não tem. Essa é a grande questão sobre os terremotos. Terremoto, ele envolve o planeta Terra, é um sistema altamente complexo, altamente dinâmico, e você estudar e ter indícios que vai acontecer um grande terremoto, igual esse que aconteceu, com um tempo hábil para você, por exemplo, né, conseguir tirar as pessoas do lugar,
infelizmente, nós não temos ferramentas para isso hoje. Saiu, há 3 dias atrás, uma pessoa publicou no Twitter que ia acontecer, que estava prestes a acontecer um grande terremoto ali. O Twitter até apagou essa mensagem, falando que era fake news e tal, não sei o quê. O que acontece é o seguinte, você pode ter alguns vulcão. Vamos pegar o vulcão. Quando vai ter uma grande erupção de um vulcão, igual a gente teve o ano retrasado em La Palma, você começa a ter muitos terremotos, pequenos sismos naquela região. Isso é um indicativo de que o magma embaixo ali está se movimentando, então você já se prepara porque vai ter uma grande erupção. Agora, terremoto é o seguinte, você pode ter pequenos terremotos, mas isso não indica que vai ter um grande ou não. Então, as autoridades, como você não tem como prever com uma certeza muito grande, como que eu vou tirar, sei lá, milhões de pessoas, né? Como eu falei, aquela região ali, ela é altamente povoada, 57 milhões de pessoas num raio de 400 quilômetros. Como que eu vou tirar tudo isso se eu não tenho a certeza que vai ter um terremoto? Vai que não tem, mas vai que tem, igual aconteceu hoje. Então, assim, nós não temos ferramentas hoje para prever terremotos, isso é uma coisa muito complicada. E eu falei, né, estava falando com você, hoje mesmo, hoje de manhã, lá na região de Buffalo, ali perto de Nova York, aconteceu um terremoto muito mais fraco, magnitude 3,8, mas é o maior terremoto daquela região nos últimos 40 anos. E a notícia é que muita gente em Nova York acordou com medo, porque os prédios mais altos acabam sentindo mais, e o prédio que estava balançando e tal, e muita gente acordou desesperada. Mas esse aí não causou problema nenhum. Tem ali algum problema com as cataratas do Niágara, que eles colocaram em alerta só para ver se não vai romper nada, mas aparentemente está tudo bem. Mas é uma coisa, né? Como eu falei, a Terra é um planeta vivo, ela está essas placas estão se movimentando a todo momento. A gente tem centenas de terremotos por dia. Lógico que boa parte desses terremotos acontecem em regiões que não tem ninguém morando. Então você tem muito terremoto que acontece na Antártica, terremoto que acontece no meio do oceano, terremotos que acontecem no deserto e tal, que assim, ninguém nem fica sabendo direito, mas quando pega uma região muito, né, densamente povoada, como é aquela região ali, aí a gente tem essa situação que é muito triste mesmo, o que está acontecendo na Turquia, e vai ser o dia inteiro, tá? Durante esse dia de hoje todinho, vão ter muitos terremotos e de grande magnitude, de 5, 6 para cima. Caramba, Sérgio, se você falou que o terremoto maior que tinha acontecido matou 17 mil, esse número que a gente está ouvindo agora de 3 mil é porque ainda não levantaram, né, todos os casos. Porque tem muita gente que está embaixo do escombro, né? Nossa, então realmente o negócio é bem sério, né, Sérgio? Agora, tem uma outra questão que eu fico me perguntando, né? Por exemplo, na Califórnia, eles também têm uma falha lá. E todas as construções são de madeira, né? O pessoal faz treinamento até para, em caso de terremoto, como proceder e tal. As imagens que a gente vê desses escombros parece que tem muito concreto ali, né? Isso é uma falha da construção das cidades, né? E você falou que é uma região que tem sempre muito terremoto, né, Sérgio? Exatamente. A Turquia prédios é um país altos, olha aí. Prédios altos, prédios desabando, né? É triste pra caramba. Assim, a região ali da Califórnia, né? Mais ou menos a mesma situação dessa. Só que é uma situação mais tranquila, se é que a gente pode dizer assim, porque ali não são tantas placas tectônicas. Ali na Turquia, realmente, a situação geológica que a gente fala é muito complicada. Você tem 4 placas se movimentando uma com relação à outra. Ali na região da Califórnia são 2 placas, né? Então você tem a grande falha de San Andreas, que é uma falha que é monitorada o tempo todo, né? O tempo todo. A gente já viu grandes terremotos ali que destruíram boa parte, né? De Lausanne, São Francisco, né? Teve aquele famoso que caíram os viadutos e tal, né? Então, assim, a maior parte das construções o pessoal tenta fazer nessas regiões já, vamos dizer assim, adaptadas para essa situação. Você pega o Japão, por exemplo, é um país quase que praticamente todo adaptado
a esses grandes sismos. Mas você pega um país como a Turquia, tem muita construção antiga, né? Tem muita coisa antiga lá. Então, essas construções muito antigas, elas não têm essa adaptação. E esse terremoto também, ele tem essa peculiaridade que eu falei, que ele é muito raso. Então, terremotos que acontecem a 10, 13 quilômetros, a gente considera muito raso, e por isso que causam grande destruição. Então, assim, realmente é muito difícil. Os que aconteceram na Califórnia também, que tinham essa profundidade, também causaram destruição. Então, realmente é uma situação muito triste. Esse número aí, infelizmente, ele vai crescer muito porque, no momento, por conta de todas essas réplicas que estão tendo, nem as equipes de resgate, elas podem trabalhar direito. Porque como está uma situação muito instável ali, e você está trabalhando, pode acontecer um terremoto de magnitude 6, 7 e cair mais coisa. Então eles estão meio que segurando. Eu estava lendo que vários países ali próximos já enviaram equipes. O que eu vi também que, por exemplo, a Arábia Saudita, que é um pouco ali do lado, né, ela não foi atingida, mas a Síria foi também foi atingida, a Síria que é ali naquela região, uma parte do Iraque também, mas todos esses países ali já estão mandando equipes para ajudar no resgate de vítimas, mas eles vão ter que esperar um pouco para começar um trabalho mais intenso, principalmente por conta dessas réplicas que vão acontecer durante o dia todo. Imagine o desespero da população, né? Se você sobreviveu, você quer ligar para o seu parente, você quer falar, mas também não pode usar a internet porque está sobrecarregando, e aí pode ter quebra na luz, e tem também a questão do vazamento de gás, que é seríssimo, né, Sérgio? Isso. Começa, né? Estoura todos os negócios de gás e aí começa a ter muito incêndio e quebra a comunicação também. Então, terremoto é um dos desastres assim naturais mais terríveis que tem, né? É triste demais, na verdade, é muito triste. E vamos ver, né? Pessoal, tem muito terremoto lá, mas fazia tempo que não tinha um tão grande assim. Então vamos ver aí, vamos acompanhar aí durante o dia, mas nós vamos ter que esperar também, por conta dessas réplicas todas aí, para esse número final aí de vítimas, ele vai ser muito alto e provavelmente vai ser divulgado daqui uns 2, 3 dias só. Ô Sérgio, o Giba tá preocupado aqui. Pessoal, vamos deixar um like pro Giba, porque ele é o homem polvo, ele opera a live, ele manda perguntas, ele quer saber se tem o risco de acontecer aqui no Brasil um terremoto. Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? O Brasil tem sim terremotos, só que são terremotos de baixíssima magnitude, 2, 3 no máximo. O Brasil, ao contrário da Turquia, é uma situação geológica muito tranquila, porque o nosso país, ele está exatamente no meio, no centro de uma grande placa tectônica, que é a placa sul-americana. Uma borda da placa sul-americana são os Andes ali, e a outra borda é no meio do Oceano Atlântico. Então o Brasil está bem no meio de uma placa tectônica, numa situação assim sísmica, né, que a gente pode dizer, muito tranquila. Então a gente não tem esse risco. O que a gente tem são determinadas acomodações de terra que causam terremotos aí de magnitude 2 e alguns terremotos ali na região do Chile. Você tem uma placa que está entrando embaixo da placa sul-americana. Lá no fundo, a mais de 100 quilômetros, por exemplo, às vezes acontece algum tipo de ruptura dessa placa, ela quebra porque ela derrete, e isso causa alguns sismos. Então, para quem não sabe, né, o Acre é um estado brasileiro que registra muito terremoto, porque se você projetar o Acre para baixo, assim, né, para o centro da Terra, em direção ao centro da Terra, ele pega bem a região onde essas placas aí acabam se quebrando. Então, de vez em quando, aparece ali no Acre um terremoto de magnitude 4, alguma coisa assim, mas é muito profundo e é uma outra situação totalmente diferente. Então, o Brasil, desses grandes terremotos, não tem risco nenhum. O Tarcísio, eu mesmo, obrigado, Tarcísio, ele tá falando assim, 13 quilômetros, cacetada, e não é tão profundo, né, Sérgio? Você falou que 13 quilômetros é uma profundidade pequena. Agora, a minha dúvida é o seguinte, fica um buraco, afunda 13 quilômetros e abre quanto, Sérgio?
Ah, então, esse terremoto aí, ele é diferente, ele é um terremoto que a gente chama de deslizamento. Então, imagina aqui, ó, você tem um pedaço de terra e outro, eles estão fazendo isso, ó. Um está deslizando com relação ao outro. Ah, tá. E abrindo aqui também. Então ele faz isso aqui, ó, esse movimento mais ou menos, tá? Só que isso aqui, isso aí a gente chama de falha geológica. É uma falha muito importante que tem lá, chama falha da Anatólia, é a falha que tem lá na Turquia, uma falha gigantesca. Na verdade, é um complexo de falhas, são várias. E o que acontece? A raiz dessa falha, aonde aconteceu esse terremoto, está a 13 quilômetros. Agora, o quanto ele abriu, a gente ainda precisa medir lá. O pessoal tá fazendo já está indo uma equipe, pelo que eu estava lendo aqui, o pessoal do Instituto de Geologia lá, para medir o quanto que abriu. Mas tem uma imagem do aeroporto que é um negócio incrível, porque o aeroporto que faz isso aqui, né, é o terreno. Imagina que você tem uma rua aqui, a rua sai, entendeu? É como se tivesse um desvio na rua, só que é um desvio natural. E tem o aeroporto lá, aconteceu isso. Então, esse terremoto ele é diferente. Os terremotos aqui do Chile, você tem a placa sul-americana aqui e uma outra placa que está entrando embaixo da outra. Essa é uma região de subducção. Lá na Califórnia, a mesma coisa, é um pedaço de terra deslizando com relação ao outro, e você tem regiões onde duas placas se chocam, que a gente chama, que também causam terremotos. E os que causam tsunami são aqueles que você tem um deslocamento assim, ó. Então você tem um pedaço de terra aqui, o outro aqui, uma falha aqui no meio, e um pedaço desloca com relação ao outro. Quando tem esse deslocamento, mexe a água e cria uma tsunami. Esse aí, provavelmente ele não vai gerar tsunami. Quando tem um grande terremoto, sempre saem alertas, porque é uma grande liberação de energia e isso pode acabar desencadeando terremotos em outros lugares. Então, a primeira coisa que o pessoal faz, solta um alerta de tsunami em alguns locais. Mas depois eles vão tirando esses alertas quando eles começam a entender melhor a situação, tá? Mas então o que está acontecendo lá é isso, é uma falha gigantesca que tem lá, e ela está um pedaço de terra deslizando, ele desliza e vai abrindo assim, ó. Então essa que é a situação. Ô Sérgio, eu lembro que teve uma mexida que afetou até São Paulo. Acho que isso já faz, sei lá, uns 18 anos por aí, eu não me lembro direito quando foi, mas eu lembro que todo mundo acordou e uma amiga minha, ela falou, nossa, eu preciso parar de beber, porque ontem eu fiquei numa tontura, a cama mexia, mas era essa mexida, é que aqui é tudo bem levinho, a gente não sente tanto, né, Sérgio? Esses que a gente sente em São Paulo, principalmente na região da Paulista, são terremotos. Então, são terremotos que acontecem no interior do Chile, no interior da Bolívia. Então, eles acontecem lá, as ondas sísmicas viajam por dentro da Terra, e como a região da Paulista, em São Paulo, para quem não sabe, é uma das regiões mais altas da cidade, e tem prédios muito altos, nos andares mais altos desses prédios, o pessoal costuma sentir um abalo. Teve esse aí, teve um mais recente também, há uns 5, 6 anos atrás, que até tiraram o pessoal dos prédios e tudo. Então, mas isso não é terremoto no Brasil. É terremoto que acontece na Bolívia, no Chile, e a gente sente só um reflexo desse terremoto aqui, tá? Tá certo. Bom, o Anielo mandou um comentário, meio pergunta, se envolver a terra em plástico bolha, será que resolve? Precisava ser um plástico bolha bem forte, né, Sérgio? Mas de qualquer maneira, essa energia precisa sair, né? Esse que é o problema. Essas placas, né, na verdade, elas estão se mexendo ou tentando mexer. E a energia vai acumulando. Chega uma hora que a gente chama de ponto de ruptura. Ela não aguenta mais sustentar tanta energia armazenada. E aí que você tem o terremoto, né? Na verdade, ele teria que envolver aí algumas regiões, né, em plástico bolha, mas a Terra mesmo não ia ter como, não tem.